Meu nome é Carlos, agradeço ao convite da SOBED e vou apresentar sobre hemorragia digestiva não varicosa. Os mecanismos de injúria da barreira mucosa e lesão dos vasos submucosos não são bem entendidos ainda. Há uma associação da infecção pelo H. pylori e o uso de anti-inflamatórios. Exposto à mucosa, os vasos ficam em contato com o ácido e a pepsina. As principais drogas envolvidas na hemorragia digestiva não varicosa são os anti-inflamatórios não inespecíficos, aspirinas em baixas doses e a associação de anticoagulante e anti-inflamatórios. Em relação à função do pH e a coagulação, o sistema de coagulação é sensível ao pH. Em vitro, pH menor que 6,8 ocorre a alteração da coagulação. Em menor que 5,9 ocorre não a agregação plaquetária e coagulação plasmática. Lembrar que no estômago, com pH menor que 6, ocorre a ativação da pepsina, que provoca a degradação plaquetária e degradação da coagulação. Na solicitação da endoscopia, nos casos de hemorragia digestiva alta, sempre devemos lembrar do nível de consciência do paciente, hemodinâmica, proteção das vias aéreas, coagulação, função hepática e renal. Existem várias escalas para avaliação de risco do paciente. Escala de Glasgow-Blackford, Score AIMS 65, Projeto Nacional de Hemorragia Digestiva e escala de Rocal. Nesse estudo, a avaliação da escala de Glasgow-Blackford foi o mais sensível para a avaliação do risco do paciente. No último consenso, a escala de Glasgow-Blackford sugere usar em pacientes com baixo risco, ou seja, um score menor ou igual a 5, são pacientes que podem não necessitar de internação ou endoscopia internado. Em relação à hemorragia digestiva não varicosa, solicitar os dados vitais para programar como será feita a endoscopia, ou seja, dados vitais do paciente na HDA, pressão arterial, frequência cardíaca, nível de consciência e frequência respiratória. Sempre ficamos em mente se devemos intubar ou não. Sugere-se a intubação em pacientes com hematêmese franca, encefalopatia ou alteração de nível de consciência e agitação. São pacientes que possuem instabilidade hemodinâmica. Manejo pré-endoscópico. A ressuscitação hídrica deve restaurar a perfusão de órgãos-alvos e a oxigenação dos tecidos. Em pacientes com HDA sem doença cardiovascular subjacente, a transfusão sugere-se quando o HB for menor que 8. A recomendação não se aplica aos pacientes com hemorragia exsanguinante, perda aguda de sangue, onde os valores de HB podem inicialmente permanecer inalterados em relação à linha de base. Sugere-se a realização da transfusão com a queda prevista na hemoglobina, de acordo com a queda prevista de hemoglobina e o estado clínico do paciente. Em pacientes com HDA e doença cardiovascular subjacente, sugerimos transfusões de sangue com um limiar de hemoglobina mais alto. Iniciar, neste caso também, o uso de BP em altas doses. Este último consenso sugere-se não usar de rotina o procinético para aumentar o rendimento diagnóstico. Em relação à sonda nasointeral, é controverso, sem recomendação, teria um valor no prognóstico e não é diagnóstico. A endoscopia deve ser realizada em menos de 24 horas da admissão do paciente. Muito precoce, menor que 12 horas, seria indicado na instabilidade hemodinâmica, taquicardia e hipotensão, que persiste apesar da ressuscitação volêmica, hematêmese hospitalar, aspirado do conteúdo nasogástrico com sangue, contraindicação da interrupção de anticoagulação. Nos pacientes com uso de dicomarímica, esse gesto sugere suspender e corrigir a coagulopatia, levando em consideração o risco cardiovascular do paciente, sempre com a consulta de um cardiologista. E esse gesto sugere também INR menor que 2,5 antes da endoscopia, correção. Eu vou ter que alterar. Nos pacientes em uso de dicomarínico, SGE em 2015 sugere suspender e corrigir a coagulopatia, levando em consideração o risco cardiovascular do paciente, e consultar um cardiologista. E a SGE sugere valores menores de 2,5 antes da endoscopia também.
Anticoagulantes diretos sugere suspender e consultar um cardiologista ou um hematologista. Contudo, esses consensos recentes sugerem que em pacientes em uso de anticoagulantes, antagonistas de vitamina K ou anticoagulante direto, sugere-se não adiar ou atrasar a endoscopia, com ou sem terapia hemostática endoscópica que será realizada. Contudo, a maioria desses estudos são estudos retrospectivos, sem revisões sistemáticas ou estudos observacionais. Esse é um estudo retrospectivo de 2017, com 314 pacientes, 50% foram anticoagulados. Nos pacientes anticoagulados, o risco de ressangramento foi maior com os pacientes que tiveram choque, comorbidades, incluindo doença renal crônica, plaquetopenia, hipopinemia, baixas doses de AS sem score para Hasbled. O risco maior foi foi observado um risco maior de tromboembolismo quando o INE foi maior que igual a 5 e houve uma rapidez na reversão e na interrupção da anticoagulação. Em relação aos anticoagulantes diretos, sem diferença em relação a ressangramento ou tromboembolismo, há uma menor incidência de transfusão comparado com o dicumarínico, e a lembrar que os anticoagulantes diretos têm uma meia-vida mais curta comparado ao dicumarínico. Na classificação de úlceras hemorrágicas, utilizamos a classificação de Forte 1A, sangramento em jato, Forte 1B, sangramento em porejamento, Forte 2A, vaso visível, Forte 2B, coágulo aderido, e Forte 3, úlcera com hematina escura não protuberante, Forte 3, úlcera com fundo limpo. Em relação ao risco de sangramento, é mais alto no risco 1A e 2A2B, se não houver intervenção. O risco de ressangramento é maior nos pacientes que receberam tratamento endoscópico nos pacientes com 1A e 2A, e o risco de cirurgia sem o tratamento endoscópico também nos pacientes 1A e 2A. Os diretrizes sugerem utilizar a classificação de Forte para a terapêutica endoscópica, e a terapêutica endoscópica estaria indicada no sangramento em jato ou em porejamento, ou com vaso visível sem sangramento. Em relação ao coágulo aderido, indica-se irrigação na tentativa de remoção com tratamento adequado da lesão. A terapia não está indicada nos pacientes com estímulo de baixo risco, pontos hemáticos não protuberantes e úlceras com base limpa. Neste último consenso, a terapêutica nas úlceras com coágulo aderido que não é removido é controverso, mas sempre considerar em realizar a terapêutica endoscópica. Lembrar que o IBP sozinho pode ser suficiente. Sangramento e anatomia. Posição do paciente no leito. Em decúbito lateral, o líquido se deposita em grande curvatura de corpo alto e fundo. A mudança de decúbito para ventral ou decúbito lateral direito desloca o líquido para o antro. São pontos cegos na endoscopia digestiva, na HDA, pequena curvatura de corpo alto, ângulo do adenal superior e parede posterior de segunda porção do adenal. Em relação ao sangramento e anatomia, o risco de sangramento é maior, maior de sangramento é nas úlceras profundas da pequena curvatura gástrica proximal ou na parede posterior inferior de bulbo do adenal. Os ressangramentos são maiores, com úlceras maiores de 2 centímetros e profundas. A úlcera sangra em relação à histologia da artéria rota. A úlcera sangra, pois não há uma secção completa do vaso. A lesão é parcial. Em relação à escolha da terapêutica endoscópica, os sangramentos ativos Forte 1A e 1B sugerem uma terapia combinada, ou seja, terapia injetor de adrenalina, ou seja, adrenalina com soro fisiológico, e uma segunda modalidade hemostática, térmica de contato, mecânica ou esclerosante. Em relação ao vaso visível sem sangramento, Forte 2A, sugere uma terapia mecânica, térmica ou uma injeção de um esclerosante como monoterapia, ou uma combinação com injeção de adrenalina. Vou falar algumas em relação às terapêuticas endoscópicas. Existem vários métodos de hemostasia, existe injetor, métodos térmicos, seriam catéter bipolar, argônio, monopolar, Ritter probe, clips
métodos mecânicos, clips e ligadura elástica, e métodos de contato hemospray. Terapia com injeção. Fácil e de baixo custo. Em relação à solução de adrenalina com soro fisiológico, utiliza-se uma ampola de adrenalina mais 9 a 19 ml de soro fisiológico. Ele provoca uma vasoconstrição, um tamponamento local por compressão e uma agregação plaquetária. O ressangramento diminui à medida que são injetados volumes maiores, acima de 13 ml. 20 ml tem um risco de 20% de ressangramento, 30 ml tem um risco de 5,3% e 40 ml 2,1% com maior taxa de perfuração. A solução de adrenalina com glicose a 50% é uma solução de uma ampola de adrenalina com 9 ml de G50, é uma concentração de 1 para 10 mil, o volume máximo injetado de 20 ml, lembrar que glicose é uma solução hipertônica, esclerosante. Em relação a outros agentes esclerosantes, etanolamina, polidocanol, murroato de sódio e tetradecil sódico, é pouco frequente na prática clínica, promove ação mecânica por compressão e pela ação química de irritação e trombose. Exige um tratamento adequado. Sugere-se nessa terapia a injeção em 4 quadrantes para o tratamento do vaso. Catéter bipolar. Para sua realização, o endoscópio tem que estar próximo à úlcera sangrante. O probe é aplicado em contato ou em angulação que permite uma pressão firme máxima no local sangrante. São utilizadas potências de 15 watts e aplicações de 8 a 10 segundos. Ideal até artérias de 2 milímetros. Realizado aplicações múltiplas na base da úlcera, em torno do estímulo de sangramento, até a parada do sangramento. Ou seja, o vaso tratado e com a base esbranquiçada. No Ritter Probe, utiliza-se potência de 30 joules. Esse é um modelo porcino, comparando a bipolar com monopolar. A transmissão de corrente envolve uma área maior na corrente monopolar. Veja por essa imagem. O monopolar, a queimadura é maior. A queimadura é maior. Essa imagem também mostra a corrente monopolar a uma maior transmissão de energia por e um maior trajeto, com risco de perfuração ou queimaduras maiores. Coagulação com plasma de argônio. Terapia térmica sem contato. Coagulação, o plasma de argônio provoca coagulação e desidratação tecidual, com aumento da resistência elétrica e aumento do arco elétrico e desidratação tecidual adjacente, limitando a profundidade da lesão. Usado de forma perpendicular ou tangencial, o gás argônio é um gás nobre, não absorvido pelo trato gastrointestinal. Sempre lembrar de aspirar durante o procedimento, pois há um risco de barotrauma. Utiliza-se catéter de saída lateral ou distal. Esse desenho mostra como é o catéter. Existe um eletrodo central e o conduto para o gás argônio. Lembrar que tomar cuidado para não dobrar o catéter pelo risco de danificar o eletrodo e não permitir a utilização desse catéter durante o procedimento. Terapia mecânica. Existem no mercado clipes permanentes e clipes de uso único ou descartáveis. Os tamanhos variam de 11 a 16 milímetros para os clipes descartáveis e de 7,5 a 9 milímetros para o clipe utilizando clipador permanente. Em relação aos clipes demonstrados descartáveis, possui uma capacidade de rotação, abertura e fechamento de 5 vezes, a precisão e os movimentos são semelhantes à realização de uma biópsia. Uso do clipador permanente. O clipador permanente permite apenas uma chance, sugere expor e armar em um campo aberto. Observe-se a montagem do clipe. Os movimentos de abertura e fechamento da manopla podem ser mais rápido para a montagem do clipe. Ocorre a abertura máxima do clipe com um tracionamento parcial, armar o clipe. Sempre expor em campo aberto. Ele permite girar. E o disparo da manopla com o fechamento completo da manopla. Veja que há duas aletas.
são as travas expostas ao movimento com o movimento de abertura e que são ativadas com a tração da manopla. Essas duas aletas. Coloquei essas imagens para mostrar que não é necessário expor completamente o clipe, porque pode, inclusive, o clipe soltar se chocar com algo. E em locais onde há pouco espaço, então não é ideal não expor completamente. O momento que as aletas se expõem o clipe, já é possível de armar, principalmente em locais onde há pouco espaço. Na terapia endoscópica, para programar a terapêutica de acordo com a saída do canal de trabalho. Ideal é a saída paralela à lesão. Se possível, usar bomba de CO2. Cuidado na exposição de catéter, por causa das agulhas, danificando o aparelho e as angulações. Cuidado em lesões em ângulo do anel superior. O uso de cap permite diminuir a insuflação, injeção de ar e visibilização do local. Em relação aos avanços da terapia endoscópica, o over-the-scope clips, existe no mercado 2, o Vesco e Padlock. Esses clips já foram liberados pela Anvisa, possuem diâmetros de 11 a 14 milímetros, profundidade 3 a 6, existem versões traumáticas e com fechamento de parede. As vantagens são de uso simples, os eventos adversos, desvio do sistema over-the-scope clips, ou de áreas fibróticas, estenose e perfuração do anel pelo sistema. A sutura endoscópica exige uma parede de duplo canal e endoscopista treinado, é indicado nas lesões ulceradas grandes, profundas e fibróticas, com uma taxa de ressangramento de 29% a 38%, contraindicado nas lesões malignas. A ligadura elástica está indicada na ectasia vascular antral e na lesão de Laffois. Cuidado em locais de paredes finas, como o duodeno. Com a Grasper. É uma combinação de terapia térmica e hemostasia mecânica, pelo force do catéter. Exige baixa voltagem comparada a outras terapias térmicas. Deve ser usada em unidade geratocirúrgica adequada, evitar planos profundos e possui menor risco. Ablação por radiofrequência. É utilizada na ectasia vascular antral, uso de catéter focal e por enquanto só temos em estudo de casos. Tratamento tópico, temos o hemospray, não requer contato direto, é uma terapia temporária quando as terapias convencionais falham ou não estão disponíveis. A técnica é injetar inicialmente o ar pelo canal de trabalho para ficar sem água no conduto. Aqui está como, esse filme mostra como é feito o uso do hemospray. Ele concentra os fatores de coagulação pela ação de desidratação, permitindo melhor hemostase do local. Houve uma recall pela empresa. O endoclot é um polissacarídeo, mas não temos no mercado atualmente. Terapia pós-endoscópica, SECOND lucro, definido. A avaliação endoscópica repetida programada da lesão hemorrágica diagnosticada anteriormente, geralmente realizada dentro de 24 horas após a endoscopia índice. Não está recomendado de rotina, pode ser considerado em pacientes selecionados com alto risco de sangramento e na complementação de tratamento. Conclusão. Para a otimização da assistência ao paciente com HDA, é importante um protocolo de HDA do serviço, com o fluxo de atendimento do paciente, uma lista de matérias utilizadas nos setores e o treinamento adequado do pessoal de auxílio do procedimento. Essas são as referências bibliográficas. Obrigado.